Você tá me Bom ouvindo? dia, Andresa. Eu tô. Tá me enxergando direitinho? Sim? Então tá bom. O som de fundo tá muito alto? Não, pra mim não, tá ótimo. Tá. Podemos começar? Vamos lá. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Gabriela. Bom dia, pessoal que É, já entrou ao vivo conosco. Bom, hoje vamos fazer uma entrevista com a Gabriela Bonifácio, uma psicóloga, a convite do professor Ronei, ex-aluna da Escola Barreiros, muito querida por todos. E é. vamos falar um pouco de como podemos enfrentar essa pandemia, como melhorar o nosso psicológico na pandemia. Eu sou a Andresa, vocês estão conosco na Rádio Barreiros e estou muito feliz de estar com a Gabriela, com todos vocês, e é uma honra te entrevistar, Gabriela. Obrigada, Andresa. Primeiro pelo convite, né? Muito obrigada. É um Imagina. prazer. Bom, para nós começarmos interagindo um pouco com você, sei que a gente sabe que você é ex-aluna da Escola Barreiros, e quando você ouve esse nome, Escola Estadual Professor Antônio Barreiros, o que que vem na sua mente? Quais lembranças, quais memórias? Nossa, são muitas coisas boas, né? Foi uma época muito gostosa e a escola, ela traz os amigos, né? Os professores queridos que a gente teve e que eu tive, né, o prazer de ter contato. O Ronei é um deles, me deu aula, e é uma escola muito querida. Então, a gente, quando eu escuto, né, falar no Barreiros, eu penso da saudade, né? Foi uma época muito boa, e mas assim, eu só tenho coisas boas e muita gratidão por todos que eu tive o prazer de ter contato, né? Amigos, professores, então são só coisas boas. Dá até um gelo, um friozinho na barriga, né? Porque foi uma Ah, é época gostosa. uma escola maravilhosa, nossa. Todos os momentos que a gente passou lá e ver que agora tá um pouco parado. Não liga meus cachorros. Bom, gostaria que você se apresentasse. Onde você se formou? O que você exerce hoje? Bom, eu sou Gabriela Bonifácio, psicóloga. Eu formei em 2012 na Universidade de Franca, na Unifran, né? É, sou, tenho pós-graduação em acupuntura sistêmica, tenho um consultório aqui na cidade já faz 7 anos, então eu atendo já há 7 anos aqui, né? E também atendo como acupunturista. E antes disso tudo, eu trabalhei mais de 10 anos como técnica de enfermagem, né? Com muita alegria. E hoje eu vivo da psicologia e da acupuntura, que são duas coisas que eu amo muito, né? E eu tenho trabalho só no consultório. Perfeito. Eu gostaria de pedir para o pessoal que quem tiver alguma dúvida, que queira esclarecer com você, é só comentar que durante a nossa live a gente vai esclarecendo, eu pergunto para você, ou se você quiser comentar algo sobre. Bom, gostaria de perguntar agora, qual a sua opinião, antes da pandemia, quais foram os maiores medos vividos pelos jovens na idade do ensino médio, entre 12 a 17 anos, ensino médio e ensino fundamental? Quais são os medos que nós jovens temos? Então, vamos falar um pouquinho antes da pandemia, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o medo. O medo, ele é uma emoção, assim, muito comum, né? E necessária para todo mundo, para todos os seres humanos. Por quê? Porque ele nos dá uma segurança, né? E nos dá uma parada, né? Como, por exemplo, você não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, né? Isso por quê? Porque você sabe que corre o risco de ser atropelado e você não quer isso. Então, você tem medo que isso aconteça, né? Então, você tem o cuidado e já sabe que você precisa olhar para os dois lados. Então, é um medo comum e muito necessário. Então, é uma coisa muito natural e que o ser humano ele precisa, né, sentir medo.
Então, antes da pandemia, o que eu enxergo nos jovens, os medos antes de todo essa mudança na vida de todo mundo. Eu acredito que a frustração. O que é a frustração? Ele é um sentimento que surge quando alguma coisa que o jovem espera, né, ou deseja, e ele não consegue. Vou dar um exemplo assim, muito bobo, que é o de quando você pede para os seus pais um celular e você não ganha. Então você fica frustrado, né? Mas essa frustração, ela aconteceu por quê? Porque ela dependeu do quem que é o seus pais. Tem também a frustração que depende somente do jovem, do adolescente, somente da gente. Bom, você estuda muito para passar no vestibular, para passar numa prova, e de repente não é como você esperava, você se frustra. Sim. Né? Então, esse é um dos medos também dos jovens e que acontece muito. Né? E que é muito complicado lidar com isso. O jovem ele não está preparado, não só o jovem, eu acho que todo mundo. Né? Nós não estamos preparados para isso. E o segundo, que eu vou falar também um pouquinho, é sobre a rejeição. O que é a rejeição? A rejeição, muitas vezes, ela se instala na infância. Às vezes, próximas, né, como os pais, irmãos, professores. É alguma pequena ação, uma pequena coisa que eles dizem que acaba instalando na mente da criança esse sentimento de rejeição. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque isso pode durar anos. Então, a pessoa pode carregar isso muitas vezes até para o resto da vida. Então, a gente pode perceber que hoje a necessidade de ser aprovado é muito grande. O jovem ele precisa da aprovação de todo mundo, né? Também a rejeição gera baixa autoestima, gera o pessimismo e o isolamento social. Então, o jovem que tem esse sentimento, né, ele vive em constantes buscas. Hoje está tudo fácil, né? Nós temos o celular na palma da mão, então você vê tudo muito fácil, todo mundo muito bem. Então isso acaba gerando mais cobrança e ele que tem essa rejeição instalada, né, acaba se depreciando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E também o medo da perda. O jovem, assim como nós, né, nós não sabemos lidar com a perda. Então, a perda em todos os sentidos, não só a perda por morte, mas assim, às vezes por se afastar de amigos, de algum relacionamento, de namoro, nós não sabemos lidar com a perda. Então, o jovem tem muito medo de perder, né? E a gente não está preparado para isso. A gente, por mais que você se fale em perda, né, a gente não está preparado para isso. Outro medo, eu acredito que seja o medo do futuro, que hoje é um medo muito comum, não só para os jovens, adolescentes, crianças, mas para os adultos e até para os idosos. Né? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente deseja tanta coisa. Né? Você deseja terminar o ensino médio e fazer o quê? Fazer uma faculdade, trabalhar, mas isso não é certo. Então, nós temos medo do futuro. E os jovens hoje vivenciam muito isso. Né? Porque hoje a gente consegue enxergar uma falta de oportunidade muito grande. Então, gera uma insegurança e um... Então, eu acho que esses 4 medos, né, são os que mais deixam os jovens angustiados. Acho que é isso. E você foi falando e eu fui me identificando nesses 4 medos. Ai, que bom. Faz muito sentido. Bom, e é muito comum, André, é importante a gente pensar nisso. Importante a gente lembrar que isso é muito comum, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente só precisa aprender a administrar todos esses sentimentos e, se necessário, buscar uma ajuda também. Então, é tudo muito normal. Acho que é isso. A gente fez isso se transformar normal, né? No caso, não seria algum... Não estou te contrariando,
Mas pra gente isso virou tanto uma rotina na nossa cabeça que a gente vai assim, normal, isso daqui vai passar, é normal. A gente tem que entender também que não é exatamente o que você falou, não é normal. A gente acaba se acostumando. A gente acha que se acostuma, mas a gente não consegue entender que isso, de alguma forma, nos afeta. Se você parar para pensar quando tem alguma coisa te deixando ansiosa, quando você tem uma prova para fazer, quando você vai prestar um vestibular, coisas mudam no seu dia a dia, você muda. Você talvez fique mais impaciente, né, insegura, por mais que você estude, você acha que não vai conseguir. Então, a gente precisa é, ver até que ponto o normal que eu digo é que ele não te atrapalhe. Se você conseguir perceber que isso está te atrapalhando, aí você precisa parar e pensar, poxa, eu preciso de ajuda. Então, você vai conversar com seus pais, né? Os pais também têm que estar muito atentos. Então, normal não é, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado de principalmente prestar atenção no que a gente tem sentido, né? E o que tem atrapalhado. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Bom, quais orientações você poderia dar para esses jovens, essas crianças, a superarem essas dificuldades? Bom, eu vou tentar responder diante dessas questões que eu falei que o jovem tem sentido, né, na resposta, na pergunta anterior. Bom, não tem nenhuma dica que eu possa dar assim que é mágica. Dentro da psicologia, todos esses medos que eu falei, mais outros milhões, ele pode ser tratado, né? E o jovem e qualquer pessoa ele pode se curar, né, dentro da psicologia. Por quê? Porque cada um é um. Cada medo surgiu em um determinado momento, surgiu em alguma situação específica. Então, dentro da psicologia, a gente busca, né, conhecer a origem de tudo isso. Então, não é nada do dia para a noite. Mas o que eu posso dizer? Como eu falei da frustração, né? A gente precisa entender que a frustração é algo normal, que é que vai acontecer e que acontece constantemente na vida de qualquer ser humano normal, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E hoje a gente vê que tem muitas crianças, muitos adolescentes que eles não, que desde pequeno a gente vai no supermercado e vê uma criança fazendo birra. A mãe vai e faz o que ele quer. Então ele não se frustrou. A mãe não sentou e não conversou, né? Ó, agora não dá. Na próxima vez explicou a situação, só que simplesmente deu. Então, esse tipo de tratamento desde criança, né, nós temos visto jovens, até adultos, que eles não conseguem lidar com toda essa frustração, né, e que é necessário, a gente precisa entender que é algo comum e necessário. Então, se a pessoa não sabe lidar com esse sentimento, se ela não consegue entender tudo isso, ela precisa de uma ajuda profissional para poder realinhar todos os verdadeiros valores da vida, né? E a pessoa precisa entender que esse tipo de sentimento é normal. E a gente precisa aprender a entender, né? E a conseguir sair bem. Se sair bem diante de qualquer frustração. Né? A gente precisa compreender o que é isso. Né? O segundo que eu falei foi a rejeição. A rejeição eu acho mais delicado, porque normalmente é algo que foi instalado lá na infância. Então, você lidar com a rejeição hoje, diante de todos os recursos que nós temos, ele é muito difícil. Então, dentro da terapia, a gente busca lá na infância, né, onde isso foi instalado. Então, para a gente poder lidar com isso, a gente tem que trabalhar não só com a pessoa que tem esse sentimento, mas com toda a família. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que a pessoa, para que o paciente, para que o jovem, ele possa sair, superar esse sentimento de uma forma muito harmoniosa, entendeu? E depois a gente também tem o sentimento de perda. A gente não gosta de perder. O que é perder? A gente não sabe lidar com perdas financeiras, com perdas profissionais, com perdas de pessoas queridas,
né, que tem muito, que gera muito sofrimento, muita angústia, muito estresse, perda em todos os sentidos. Então, a perda, ela é muito dolorida. Então, a gente precisa entender que todo mundo tem um processo, todo mundo tem uma maneira de lidar com isso. E diante dessas perdas, toda perda e qualquer perda, ela gera muito estresse. E a gente tem que tomar cuidado por quê? Porque diante desse estresse, pode surgir várias síndromes, como síndromes do pânico, depressão, vícios, como drogas, álcool. Isso tudo pode surgir diante de uma perda que não é bem elaborada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção nisso, porque alguns vícios podem sim estar ligados a perdas que não são bem elaboradas. Então, a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? E cuidar. Então, a gente precisa cuidar e prestar muita atenção, principalmente nos nossos jovens, porque a cobrança hoje em dia é muito grande, né? E o medo do futuro, que a gente tem visto, né? Que junto vem ansiedade, e a gente não sabe lidar com isso. A gente tem que entender que a gente não tem o controle sobre o futuro, que não depende de nós o que vai acontecer amanhã. E a pessoa que sofre com esse medo do futuro, que hoje a ciência chama de fobia do futuro, ela traz inseguranças e a pessoa não consegue, a pessoa que tem esse sentimento, ela não consegue viver o dia de hoje. Né? Ela não tem alegria em viver. Por quê? Porque ela está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer à noite. Né? Então ela tenta ter o controle, mas assim é uma coisa impossível. Não dá para controlar, não dá para você saber o que vai acontecer amanhã com você. A gente não tem controle sobre o futuro. Isso é essencial a gente entender. Acho que é isso. Nossa. A minha mãe, principalmente, tem essa fobia. É um E pouquinho. sofre, né? Sim, tá falando aqui agora, ela, nossa, o que vai acontecer amanhã? Que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Nossa, mãe, calma, respira. Ela precisa conversar com a senhora. Vou te Pode correr. falar para ela ir lá falar comigo. Vou falar assim. Bom, vamos trazer isso agora para os dias de hoje, sobre a pandemia. Falando em pandemia, quais foram os novos medos, os novos sofrimentos, os desafios para toda essa moçada, em geral, de 12 a 17 anos? Já peço junto agora as orientações para superarmos essas dificuldades. Bom, eu acho que todos esses que eu falei, né? A frustração, a rejeição, a perda, o medo do futuro, tudo continua, né? Só que assim, vamos pensar em isso se potencializa, principalmente a perda, né? E o medo do futuro, junto com a ansiedade, eles tendem a se potencializar agora com toda essa nova realidade que nós estamos vivendo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa entender também que a ansiedade e o medo do futuro, eles andam de mãos dadas, né? E gera o quê? Gera sofrimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção até que ponto isso está te afetando, né? Você tem conseguido fazer suas tarefas diárias, você tem conseguido fazer o que você se propõe durante o dia, porque se isso não estiver acontecendo, a gente precisa, né, a pessoa precisa de ajuda. Então, a ansiedade hoje, eu digo, eu tenho mania de falar que é um dos maus do século, assim, junto com a depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção até onde isso nos afeta. Até que ponto isso tem me atingido. É exatamente isso, é prestar atenção em você, é prestar atenção em quem está próximo de você. E junto também com a pandemia, o que eu tenho visto, tenho lido bastante também, que é que é uma coisa assim que eu não esperava, é o número de a violência doméstica. A violência doméstica aumentou muito desde que nós começamos com essa pandemia, né? Então, assim, o número de divórcios aumentou assustadoramente.
a violência doméstica também. Então, isso gera o que no jovem? Né? A nossa casa é o nosso porto seguro. Os nossos pais são os nossos portos seguros. Então, assim, são referências para a nossa vida. A primeira referência que a gente tem são os pais. Né? E você hoje, nós hoje, na pandemia, né, o tempo todo dentro de casa, com muitas restrições, a gente está tendo que se adaptar, né, a muitas coisas novas. E não está sendo fácil para ninguém. Então, o jovem presenciar, né, divórcio, violência doméstica dentro de casa, isso tem gerado muita mais ansiedade ainda, tem gerado muita insegurança. Por quê? Porque ele tem medo de perder a referência que ele tem dentro de casa. E o medo também do futuro. Poxa, eu perdi minhas referências, meus pais se divorciaram, e agora? Como vai ser? Será que, por exemplo, eu escolhi fazer pedagogia? Como vai ser agora? Como eu vou pedir orientação deles? Então, assim, muda totalmente o contexto de uma casa, né? E afeta muitos jovens. Então, é uma realidade nova, mas é uma realidade que tem afetado muitos jovens nessa época de pandemia. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter. Então, o jovem, ele precisa aprender a conversar sobre tudo que tem atingido ele, tudo que tem incomodado ele dentro de casa. É uma nova realidade, a gente tem que se adaptar. Então, assim, todos os sentimentos que eu falei anteriormente, e que muitas vezes é confuso, né? Os pais também estão vivenciando isso, então está sendo muito difícil para todo mundo. Mas eu acho que o diálogo é a principal arma para poder superar tudo isso. Entrando em assunto dos jovens na pandemia, você acha que os pais, eles ajudam, eles atrapalham? Quais são as suas orientações para os pais em relação a isso? Bom, a gente tem que entender que não existe uma regra, né, específica para todas as famílias. Cada família, ela tem um contexto diferente, ela convive num contexto diferente, ela tem uma estrutura diferente. Então, todos esses sentimentos que eu tenho falado, ansiedade, o medo do futuro, principalmente, é uma realidade nova. Então, hoje, dentro de casa, ela não precisa existir regras. Agora não é o momento para regras rígidas. Por quê? Porque é um momento de adaptação para todo mundo, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Porque além de estarmos na pandemia, é uma realidade nova. Então, os jovens, eles estão em casa, eles estão tendo que se adaptar, né, a uma maneira de estudo diferente. Os pais, muitos, estão em casa, tiveram que mudar toda a sua rotina para estar com os filhos, para poder estar cuidando dos filhos, estar podendo auxiliar é, nas, nas aulas, para poder acompanhar mais de perto. Né? Então, todos esses sentimentos que os jovens estava vivendo antes da pandemia, está vivendo agora durante a pandemia, os pais também estão passando por isso. Né? Então, a gente precisa orientar os pais a quê? A fazer o quê? A olhar para o sentimento do filho de uma maneira mais cuidadosa. Né? Os pais, eles também precisam aprender a valorizar o que o filho tem sentido. Então, às vezes, gera muito estresse dentro de casa. Então, às vezes, o filho anda muito estressado, respondão, mal educado. E às vezes os pais acham que isso é falta de educação, simplesmente. Né? Mas aí eles não têm enxergado o que tem por trás de essas emoções. Que é isso, porque o jovem, ele é social, o jovem gosta de estar com os amigos, eles gostam de sair com os amigos, ir em festa, né? Então, hoje é outra realidade. Então, os pais, eles precisam compreender isso. E eu não vejo outra maneira de se sair bem disso tudo sem o diálogo. Então, os filhos precisam aprender a tratar essas emoções, a pedir ajuda quando está incomodando. E os pais também precisam enxergar os filhos
e entender que é uma nova realidade para todo mundo e que está tudo aí muito aflorado. Então, a gente precisa cuidar de todos esses sentimentos que, às vezes, para os pais pode parecer uma bobagem. Mas como é uma realidade nova, a gente precisa dar muito valor aos sentimentos um do outro, não só os pais dos filhos, né? Mas ter um contato mais próximo. E o diálogo é a forma mais eficaz. Então, assim, o jovem ele precisa aprender a falar o que incomoda. Ele precisa aprender a falar o que ele está sentindo, o que está acontecendo, o que tem te incomodado. E os pais também precisam aprender a ouvir, que é uma coisa muito difícil, parece uma coisa muito fácil, mas a gente tem muita dificuldade com ouvir. Por quê? Porque a gente vai falar com alguém, a outra pessoa já vem falando um monte de problema. Então a gente Sim. tem, para ouvir, a gente tem que estar disposto, né? A gente tem que sentar e falar assim, não, quero te ouvir. O que está acontecendo? Como que está a escola? Qual a dificuldade? O que eu posso te ajudar? Né? E também eu acho muito importante, tanto para os pais que estão trabalhando em casa, para os jovens que tá nessa nova realidade de estudar, né, virtualmente, de ter aula virtualmente, um ambiente organizado. Então, o jovem ele precisa ter isso, né, porque te dá mais tranquilidade, você consegue se focar mais. Então, é muito importante também não ficar de pijama o dia inteiro, que hoje é muito cômodo, né? Você não sai. Então, a gente precisa, os pais precisam incentivar o jovem, né, a colocar uma roupa bacana para estudar, né, a não ficar o dia todo de pijama, que isso dá um relaxamento muito grande, isso acaba deixando a gente não tão focado quanto deveria. Acho que é isso. A professora Simone Malaguti agora comentou agora há pouco que ela tem muitos jovens sofrendo de ansiedade, de pânico durante essa pandemia. Inclusive, eles não conseguem realizar as atividades por conta desse pânico, dessa pandemia, desse medo. Isso também é algo normal. Tem sido, né, constante, não é normal. Mas isso acontece porque são muitas informações. O jovem ele tem o celular na mão e ele lê Facebook, Instagram, tem muitas informações falsas. Isso gera mais ansiedade e gera sim uma síndrome do pânico, que é natural. Então a gente precisa se ater, a gente precisa prestar mais atenção, né? De onde vem essa informação? É real? Né? Precisa buscar fontes seguras. E tomar o cuidado também de não ficar o tempo inteiro conectado. Porque isso vai gerar, sim, como tem gerado isso, crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, síndromes do pânico. Então, a gente tem que tomar, os pais, eles precisam prestar muita atenção nisso, né? E os jovens também, que já sabem o que é importante, e eles sabem também a necessidade de não ficar o tempo inteiro lendo notícias, vendo notícias na TV. Então, dá para fazer muita coisa. Vai ler um bom livro, vai fazer o trabalho que você precisa, porque as pessoas com tanta informação, e muitas vezes falsa, elas não estão conseguindo realizar suas atividades. Então, tentar deixar esse celular um pouco de lado e buscar coisas que deixam eles mais tranquilos, fazer atividades físicas, né, ler um livro, se organizar. Acho que a organização nesse ponto é fundamental, né? O jovem precisa de organização. Se tem trabalho para fazer, poxa, vamos fazer, vamos deixar o celular de lado, né? Vou ler notícias sobre esse vírus uma vez por dia, mas de fonte segura, né? Porque você sabe que as outras vão te deixar realmente ansioso, vai gerar um pânico se for falso, e gera mesmo. E hoje a gente tem muitos fake news, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E quando esse sentimento estiver atrapalhando muito o jovem, tiver, se os pais, eles precisam prestar atenção, principalmente agora que o jovem está dentro de casa e ele não tem outra distração a não A ser não rede ser social. Então, ele precisa tomar muito cuidado sobre o que ele está lendo, de onde ele está lendo, qual a fonte, se é real, se não é, porque se
ficar o tempo todo conectado e o tempo todo conectado com fake news, você vai adoecer. Então, precisa tomar muito cuidado. Fazendo um comentário sobre a fake news, eu tenho amigos que a gente conversa nos grupos, aí eles marcam lá no Facebook que sai uma notícia. Governo faz uma lei que vai ter o 4º ano do ensino médio. Aí lá, aí eu não vou fazer agora, vou deixar para o ano que vem. Aí depois de 5 minutos cai uma outra notícia. Governo não vai poder reprovar alunos. Aí eles falam, comentam. Depois, governo fala que, governo ou outras fontes, fala que os alunos vão ser retidos. Aí eles falam, não, agora a gente tem que fazer porque a gente vai bombar e não temos o que fazer. Aí a gente fica perdido. E a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, sempre estar muito atento sobre a fonte. Porque hoje o jovem tem muita preguiça de ler, de buscar assim, tá no Facebook, eu vou ler. É que nem você falou, eu recebi uma mensagem ou alguém me marcou em alguma coisa, eu vou ler isso mesmo. Então, ele tem preguiça de buscar fonte. E essa preguiça muitas vezes deixa ele assim, ansioso, com síndrome do pânico. Então, o jovem ele precisa ler mais, mas ler assim coisas boas, coisas seguras e coisas que não aumenta essa ansiedade, principalmente dentro de casa, né? Porque o jovem ele é cheio de energia, ele quer fazer muita coisa o tempo todo. E agora, infelizmente, nós não estamos podendo fazer tudo o que a gente fazia antes. A gente tem que tomar muito cuidado. Falando agora sobre os profissionais da escola, da educação, diretores, professores, gestores, funcionários, toda a equipe escolar. Qual orientação você daria para eles sobreviver nessa pandemia? Para eles não enlouquecer. Tem que respirar, né? Respira fundo, medita um pouquinho. Então, como eu disse, é uma nova realidade. Nós estamos nos adaptando, né? E os professores, eu acredito que os professores são os pais na escola, né? E a maioria deles são pais. Então, orientar os jovens não só nas questões das grades curricular, mas cuidar e se cuidar também. Então, o professor ele fica ali de frente à tela do computador, dando aula online. Então, assim, sair, levantar, dar uma respirada, né? Pensar também nesse momento como que está sendo o trabalho em equipe. Né? Tem sido bom para ambos? Né? Tem acontecido o que eu posso melhorar? Eu tenho acolhido os professores, o meu colega de trabalho, eu tenho acolhido os alunos. Né? É um momento de adaptação e esse cuidado, né, a gente tem que ter com o próximo. Né? A gente precisa ter empatia, né? Entender que isso tudo vai passar, que é só uma fase e que tudo isso vai passar. Então, respirar, não ficar o tempo todo em frente ao computador, tentar apoiar o aluno, não só nas questões escolares, né? Mas orientar e mostrar também para o aluno que ele é importante na comunidade, ele é importante dentro de casa, né? E explicar que tudo isso que você está sentindo, que eu estou sentindo, que nós estamos sentindo, é algo normal. Então, o professor ele precisa respirar, né? E se adaptar, assim, eles estão se adaptando muito bem a essa nova realidade. Então, às vezes, a gente fica muito estressado, imagino os professores principalmente, né? Porque é uma plataforma que você tenta entrar e não consegue. Atividade que você passa, o aluno não consegue fazer, o aluno não entregou, então você vai, você procura, mas o aluno não dá resposta. Isso é natural, né? E diálogo. Tem que ter diálogo com o aluno, entender o porquê que não está acontecendo. Né? E ter diálogo com os professores também, como eles estão se sentindo com todo esse novo método, né? Quais têm sido as dificuldades? Há uma maneira melhor de passar essa atividade para os alunos? Como tem sido a interação entre aluno e professor? Como tem sido a interação professor-professor, aluno-aluno? Então, isso tudo é muito importante. Então, cuidar do próximo,
né? E respirar, ter um momento seu, né? Eu tenho um trabalho o dia todo. Eu não aguento ficar no celular o tempo inteiro. Eu almoço correndo e volto porque eu tenho aula para dar. Não, calma. Se organize, né? Tenha um almoço tranquilo, sem mexer no celular, sem ter contato com rede social. Respira, sabe? Joga uma água no rosto, toma um banho com calma. Então, isso tudo é muito importante. Ressaltando também o que o professor Fernando, o diretor, a professora Simone sempre falou para a gente, que a escola, ela tá lá, ela não saiu do lugar. Os professores estão online, a escola está funcionando, estão todos trabalhando. E ressaltar isso para os alunos, que a escola vai estar lá para apoiar eles. A escola vai, com todo prazer, vai atender nós, para eles não desistir disso tudo, porque a gente sabe que é difícil, que tá sendo complicado tudo isso, mas ressaltar para não desistirem, continuarem seus estudos e depois no final a gente vê tudo isso que passou, igual o professor Ronei citou, que a nossa formatura vai ser muito emocionante, porque depois que a gente superar tudo isso, se Deus quiser, a gente vai poder falar assim, nossa, superamos a Covid-19 eu no terceiro ano, estou dando de exemplo, ressaltando tudo isso, sobrevivemos a uma pandemia e poder compartilhar todas essas emoções a eles. E é Alguém quer importante a falar? gente. Pode falar. Posso falar? É importante a gente lembrar exatamente isso que você falou. A escola está lá. Os professores, eles estão lá, né? Então, é uma nova realidade? É uma nova realidade. Isso vai passar, né? Esperamos que logo, mas até lá, você pode contar com os professores da mesma maneira que você contava em sala de aula. Eles estão, tenho certeza, dispostos a isso, esperando isso. Então, às vezes, um trabalho que você não conseguiu entregar, é só conversar, explicar o porquê não conseguiu, né? A escola está ali, isso vai passar, os professores estão dispostos a ajudar da melhor forma. Então, a gente precisa aprender a contar com o professor, a pedir ajuda para eles. Se está difícil, né? Quando a gente pede ajuda, tudo fica mais fácil. Então, nós precisamos ter esse hábito também, né? De pedir ajuda. Sim. E pensar sempre nisso. A escola está ali, os professores estão ali. Então, eu vou pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Não tem problema nenhum em reconhecer que você precisa de ajuda. Então, a gente precisa ter sempre esse pensamento. Eu preciso de ajuda, então eu vou pedir ajuda. Eu tenho a quem pedir ajuda. Não só na escola, mas dentro de casa também. Né? As pessoas estão ali, são pessoas que te amam, são pessoas que te querem bem. Então, nós precisamos sempre de ajuda. Então, a gente tem que deixar, às vezes, esse orgulho de lado e reconhecer. Estou tendo dificuldade nessa matéria. Chama o professor no WhatsApp, né? Liga, fala, ó, preciso de ajuda. Não dá para ter o contato físico, né? Mas hoje a gente tem essa ferramenta incrível que é o celular na mão. Então, peça ajuda. É isso. Alguma pergunta aí? Por enquanto, acho que não. O professor Ronei interagindo com a gente, falou que foi ótima a colocação. Bastante pessoas Obrigada. assistiram. Você tem mais algum comentário, Gabriela? Eu acho que, só ressaltando, né, e reforçando, isso vai passar. Se Deus quiser. Vai passar. Nossas vidas, elas continuam, né? Nós estamos nos adaptando a essa nova realidade, mas elas continuam, então a gente precisa ter o cuidado de se organizar, né? Se você tem aula, se você tem trabalhos, se você tem compromissos durante o dia, então a gente precisa se organizar para que tudo que a gente se propõe a fazer no dia, a gente consiga. Isso é muito importante, porque a gente não pode relaxar, a gente não pode deixar as coisas de lado.
Então, se programe, né? Eu preciso levantar 7 horas porque eu tenho aula às 8. Então, você levanta, se programa, levanta com calma, toma um banho, troca de roupa, toma um café tranquilo e vai para a aula. Se tem atividades para fazer, se programe também para que tudo aconteça de uma forma muito tranquila, para que você Não não tenha aquela acumula cobrança, atividade. não acumule atividades, isso é muito importante. Então, isso tudo acontece por quê? Porque não tem organização. Então, para os jovens se organizar, sabe, para ele se programar e para ele ter também momento dele, que ele também deixe o celular de lado, que ele possa ler alguma coisa boa, que ele possa ter um momento para ler, que ele possa ter um momento para realizar as atividades da aula, que ele também faça atividade física, né? Hoje nós temos academias todas fechadas, mas assim, tem muitos outros caminhos, porque a atividade física é essencial, até para descarregar toda essa agitação do dia a dia, né? Toda essa energia que o jovem tem. Então, para tentar manter uma organização, tentar manter uma rotina, né? E não ficar de pijama o dia todo. Então, muito cuidado com isso, porque a gente acaba se acomodando, né? E isso não pode acontecer, porque senão a gente acaba deixando muitas coisas importantes passarem, inclusive as aulas, né? A autoestima cai, porque a gente não se cuida muito, você não tá nem aí para nada. Então, a gente precisa começar a se organizar e a se programar para que nós possamos sair dessa muito mais fortes e muito mais preparados. É uma nova realidade, então a gente está se adaptando. Então, muito cuidado, principalmente com a gente, para a gente olhar para a gente e manter uma organização constante, uma rotina constante, principalmente de estudos, né? Porque hoje está muito fácil você deixar de lado. Então, acho que é isso. E aproveitar as coisas pequenas também, né? Antes a gente passava o dia todo corrido, não tava olhando só para frente, assim, eu vou fazer isso. E agora a gente tem um espaço mais restrito, aproveitar, ver a natureza, observar os passarinhos, conversar com a sua família. É essencial isso. É, porque principalmente dentro de casa, né? Então hoje o jovem ele conversa como? Conversa no WhatsApp, no direct do Instagram, né? Posta muita coisa, vê muita coisa, e você muitas vezes não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, né? E agora o jovem está em casa. Agora ele está muito restrito, ele está se adaptando, então é importante também ter responsabilidades dentro de casa, né? É importante sentar na mesa com seus pais sem o celular na mão, ter um diálogo gostoso, ter uma conversa muito boa, o que aconteceu, você está bem, né? Fazer atividades juntos, porque hoje não tem desculpa. Ah, eu não vejo minha mãe porque minha mãe trabalha o dia todo e eu nunca estou em casa. Então, aproveitar esses momentos para deixar marcado, para ser uma coisa boa, né? Aproveitar os pais, os irmãos, fazer coisas juntos, em casa, sempre em casa. Então dá para fazer muita coisa boa e aproveitar. Isso são coisas pequenas, mas que fazem uma grande diferença na vida da gente. Então a gente precisa começar a olhar para a família, para casa, hoje de uma maneira muito diferente. E eu acho que essa pandemia veio também para isso, para a gente dar valor ao que realmente tem valor, né? Então vamos deixar um pouquinho o celular de lado, as redes de lado e, e aproveitar o que realmente é importante, dar valor ao que realmente tem valor, né? Eu sempre falo, não é dar presente, é estar presente. Estar presente faz toda a diferença, né? Então vamos cuidar um do outro, vamos ter empatia um com o outro. Então tá todo mundo muito estressado, a mãe está estressada, o pai está estressado, os filhos estão estressados, né? Então vamos levar isso de uma maneira muito leve. Poxa, eu estou estressada porque eu não aguento mais ficar em casa. Conversa com seus pais. Ai, mãe, eu não aguento mais ficar em casa. Vamos fazer alguma coisa? Ajuda a fazer, limpar uma casa, lavar uma louça, vamos fazer um jantar diferente. E isso é interação,
isso é amor e isso é essencial. Então, hoje ninguém vai mexer no celular durante 5 horas. Vamos brincar, vamos jogar um vôlei, vamos fazer alguma atividade juntos. Então, isso tudo tem muito valor e a gente precisa aprender a viver isso. E depois que tudo isso acabar, o mundo vai ser um lugar mais solidário, vai ser um lugar mais carinhoso, vamos dizer assim. As pessoas vão olhar as coisas com os olhos diferentes. Isso a gente espera, né? É o que esperamos, para que O possamos Éder sair. Malaguti, o Éder Malaguti comentou: Parabéns, Andrés e Gabriela, por esse bate-papo e informações bastante valiosas para os jovens de toda a sociedade. Muito obrigada, Éder. Obrigada, obrigada. E é isso, vamos dar valor ao que realmente tem valor, né? E que possamos sair dessas mais maduros, mais responsáveis, mais cuidadosos com tudo, principalmente com as pessoas que a gente ama, né? Então é isso, vamos dar valor ao que tem valor, né? Vamos buscar referência, né? Vamos ter referências boas, vamos ter coisas boas, né? E esses momentos são impagáveis, então agora é o momento de aproveitar, de ter mais intimidade e afinidade com quem a gente mora, com as pessoas que estão próximas. Então, esse é o momento para isso também. Perfeito. Bom, eu agradeço a sua presença, Gabriela. Foi uma honra estar aqui com você, Eu que tá agradeço. dialogando. Adorei te conhecer. Você está convidada para próximas lives futuras sobre diversos assuntos. E agradeço você por tudo que você fez, gratidão. Agradeço o professor Ronei também, toda a escola. E eu queria convidar o pessoal para assistir no sábado, às 10 horas, a minha live com a Fernanda, com muita música, interação, bate-papo, muito mais para vocês. Foi um prazer, agradeço. Você está convidada para as próximas lives. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de tudo que tem acontecido, de todas as coisas que é possível fazer, né, nesse momento. E já aceito de prontidão, viu? Pode convidar. E precisando de mim, eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. E a gente só não pode esquecer que isso vai passar. Vai passar, se Deus quiser. Vai Foi sim. uma Tá? honra. Eu que agradeço, Andresa. Obrigada, bom dia, boa Bom dia. semana. Obrigada. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que assistiram a nossa live. E é isso. Tchau, obrigada. E conta comigo sempre. Gratidão. Tchau. Tchau.